Boa noite, pessoal. Eu vou ler com vocês hoje o capítulo 16 de Samuel, no versículo 7, diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Interessante que Deus ele chega para Samuel e fala para Samuel: olha, eu rejeitei Saul. Saul foi escolhido como rei, porém a desobediência dele fez com que Deus o rejeitasse. E Deus pede para Samuel para que ele vá e ele unja um dos filhos de Jessé para que se torne rei, ou seja, Davi. E à primeira vista, Davi ele estava apacentando ovelhas e Samuel chega até a casa dele. E quando Samuel olha para o primeiro dos irmãos dele, ele fala: certamente é esse que o Senhor escolheu, porque a aparência dele era muito bonita, ele tinha um porte físico bonito. E Samuel olhou para a aparência e Deus fala assim: olha, eu rejeitei esse aí, porque eu não olho para as aparências, mas eu olho para o coração. Interessante que nós temos justamente essa mania. No nosso conceito, a aparência é que conta e não o coração. Tanto é que quando a gente quer arrumar uma namorada, um namorado, a gente olha para quê primeiro? Para a aparência e não para o coração. E isso se torna uma cilada, porque muitas vezes a aparência, elas enganam. E o coração não, que o coração é sincero, o coração não é falso. Por isso que Deus, ele olha e vê o coração. Sinceridade, essa expressão sinceridade, ela vem desde lá remotamente dos tempos antigos, onde os vasos eles eram confeccionados, e quando um vaso tinha um furinho no barro, os artistas lá que faziam, né, eles colocavam uma cerinha. Aí quando esquentava, aquela cera derretia, ou seja, uma coisa falsa, uma aparência de uma coisa bonita, pintadinha, mas quando era colocado à prova, ele mostrava a sua imperfeição. Então, por isso que vem a palavra sinceridade, ou seja, sem cera. E quando Deus olha para o nosso coração, ele vê a nossa sinceridade, se nós estamos sendo sinceros de coração ou sinceros de aparência. Porque muitas vezes nós queremos ser cristãos, mas nós não estamos sendo cristãos sinceros, ou seja, cristãos sem cera. Nós não estamos sendo legítimos e autênticos. Nós temos uma aparência bonita. As pessoas olham para nós e falam assim: olha, ele é um cristão, ele é bonito, mas Deus está olhando para o nosso coração. E para nós sermos cristãos, nós não devemos ser cristãos para nós mesmos ou para dar uma aparência para os outros, mas sim para Deus. Certa vez, quando Jesus estava caminhando a sentido de Samaria, ele e os discípulos, eles viram uma figueira frondosa, bonita, cheia de folhas de longe, muito bonita. Então, Jesus pensou consigo, né? Vai ter muitos frutos. Quando chegou, não tinha nada, só tinha folhas, ou seja, ela só tinha beleza. Jesus falou assim: nunca mais nasça fruto de ti. Os discípulos foram e na volta eles perceberam que havia secado aquela figueira. Então perceba-se que uma árvore frondosa e bonita, mas que não produz frutos, ela foi o quê? Cortada por Deus. Então nós, cristãos, nós devemos atentar muito para este fato, que Deus ele não está olhando para a nossa aparência, ele está olhando para o nosso coração. Ele não está olhando se eu sou um crente que dou o melhor do meu dízimo, que eu jejuo, que eu participo do coral, que eu participo das programações, que eu sou assíduo, mas que o meu coração ele não está sendo puro diante de Deus. E nós temos um péssimo costume, né, de nós sempre olharmos para o quê? Para o exterior. Quando
Quando você chega alguém na sua igreja, quando chega alguém na igreja, se aquela pessoa é uma pessoa de posses, ou seja, ela é bem-vinda, mas se ela não tem posses, ela já não é tão bem-vinda assim, ou mesmo que seja bem-vinda, ela não é tão paparicada como se fosse uma pessoa que tivesse posses. Conta que um juiz, ele foi visitar uma igreja e o pastor, sabendo da presença dele, ele preparou mensagens muito bem elaboradas, com vários sinônimos intelectuais, e uma menininha que estava sentada do lado dele falou assim para ele: olha, se você não se converter, você vai para o inferno. E o juiz se sensibilizou com a mensagem da menina, que era clara e específica, e se converteu. Na saída, disse para o pastor: olha, eu tenho me convencido de que eu pretendo mudar de vida e aceitar Cristo como Salvador. O pastor: que bom que a minha mensagem tocou no teu coração. Ele falou assim: não, o que tocou no meu coração foi a mensagem da menininha que diz que se eu não me arrependesse e cresce em Jesus, eu iria para o inferno. A Bíblia, o reino de Deus, ele se constitui nas coisas simples, não nas pompas. Os saduceus, os fariseus, os mesmos aqueles que atacaram Jesus os classificava como sepulcros caiados, no qual por fora era muito bonito. Se você for num cemitério, você vai ver e perceber que os túmulos são muito bonitos, mas por dentro existe o quê? Podridão e morte. Então, atente-se para o seu coração, atente-se para, não para a sua aparência, porque quem era Davi, o rei que Deus escolheu? Um homem segundo o coração de Deus. Você quer ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Atente-se para o seu coração, não para as coisas externas, não pela beleza externa que você deve se preocupar, mas sim se preocupar com o seu coração. E a Bíblia diz que é do coração que procede os maus pensamentos, é do coração que procede as guerras, é do coração que procede todo o mal. Então, cuide do seu coração como uma flor, para que o seu coração você não seja enganado por ele mesmo, tá bom? Valeu, abraço, até mais.